Olá pessoal, tudo certinho por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre consciência e as cartas de Cristo. Tem um livro, tem um filme de Jesus que chama A Vida de Jesus, eu anotei. Tem uma fala dele muito importante e hoje a gente vai declinar um pouco, vai aprofundar um pouco em cima desse ensinamento que o mestre trouxe à época em que esteve encarnado na Terra 2000 anos atrás. Ele estava em uma de suas pregações, cercado de gente como sempre, e pessoas naturalmente o insultando, pessoas infiltradas para ver o que ele falava, para depois passar o que ele estava ensinando para os sumos sacerdotes, e, enfim, tornar a vida dele mais complicado do que já estava sendo por conta das perseguições que ele vinha sofrendo. Num dado dia, ele pregando para os seus discípulos, ele falou o seguinte: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não vou julgá-lo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. É verdade, eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu digo e anuncio, E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente o que o meu Pai me mandou dizer. Tarará, tará. Eu amo esse filme para começo e amo as passagens, o ator eu achei muito bom também. E essa fala, dentre muitas falas que o mestre disse, sempre reverberaram, né? Sempre reverberam muito no meu íntimo, né? E tem tudo a ver com o que estamos passando. A gente pode entender o G, né? Não como uma personalidade, o G. Vamos entender o G como um representante de toda uma classe de seres, de espíritos cósmicos universais. Todos nós somos cósmicos universais. Só não temos consciência disso, mas todos nós viemos da mesma fonte e para ela retornaremos, né? Não como um fim, não como um final, né? É importante esclarecer, não como se fosse uma morte no cosmos, mas como uma integração no cosmos. É isso que eu quero dizer. Fomos individualizados do Criador, né? O Criador nos individualizou e nosso processo todo de existência é sobre tomarmos consciência da realidade da nossa origem, de quem somos e do que somos, uma partícula dele. A partir do momento que nos tornamos conscientes disso, entendemos que nunca estivemos separados. Tomamos posse de uma consciência universal cósmica integrativa, integrada. Então, de partícula individualizada, nós ainda nos apresentamos como consciências individualizadas, porém unificadas ao todo, que temos aí o propósito de manifestar e expressar essa unicidade cósmica e existencial através da nossa individualidade, agora não mais egóica, já divina, uma individualidade coordenada, uma individualidade integrada ao todo universal. É importante que se diga. Vamos lá, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. Jesus, aqui falaremos dele não como Jesus, como mestre Jesus, mas como um representante de uma classe de seres, uma classe de espíritos que de tempos em tempos encarnam na Terra e em outros mundos expiatórios que existem pelo cosmos adoidado, de seres que estão em processos evolutivos. Isso faz parte da existência. A gente passa pelo mundo primitivo, a gente entra no mundo de provas e expiações, vamos para o mundo regenerado, mundo ditoso, mundo celestial, por aí vai, glória, luz, regozijo, não para nunca, a evolução é infinita.
É importante que se diga, é importante que se saiba. Então ele, enquanto um representante dessa classe de seres que atuam nesse mundo e em muitos outros mundos, o que ele queria dizer era o seguinte: veja bem, aquele que é filho do Criador, aí eu vou falar de um jeito religioso, mas a gente vai expandir. Aquele que é filho do Criador, filho do mesmo Pai que eu sou, me reconhece. Porque quem conhece o Pai, reconhece o Filho. E quem enxerga o Filho e o que o Filho representa, enxerga nele o Pai. Porque eu e o Pai somos um só. E quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, quem em mim acredita, mas não só acredita, mas porque entendeu o meu propósito nessa terra e se esforça a todo instante para agir psicologicamente, emocionalmente e através de condutas de fato, de acordo com o que eu tenho pregado, porque quem prega não sou eu, mas o Pai através de mim, esses são frutos da mesma fonte que eu. Esses provêm da mesma dimensão que a minha. Esses são filhos do Criador, assim como eu. Não estão apartados da criação, mas integrados a ela. Vamos devagar, né? Tô falando de um jeito mais religioso, mas vamos expandir. Todos nós somos filhos do Pai. Todos nós. Eu, Jesus, vocês, o pior demônio das trevas, o pior ditador que pisou pela terra. Somos todos filhos do Criador. Todos somos provenientes de uma mesma origem cósmica. Estamos aqui nesse processo de tomar consciência da nossa origem, da nossa realidade, da nossa natureza universal. E quanto mais conscientes nos tornamos, mais caminhamos ao mesmo destino. Que destino é esse? É um destino de nos integrarmos de maneira agora consciente ao Criador, como uma consciência divina individualizada. Assim como eu, o G, você e quem quer que seja o pior demônio das trevas, foi criado, foi gerado com um único propósito de que no futuro ele manifestasse a natureza do Criador, que é o amor, a atividade do amor em sua pureza. É aquele que age sempre e em qualquer circunstância motivado pelo amor. Então ele ama e é sempre para o outro, e é sempre dar-se para o outro, é sempre manifestar mais e cada dia mais essa realidade de amor incondicional. Então os fins às quais toda a criação se destina, a partir do momento que é individualizada, a partir do momento que o Criador te individualiza e dá ao seu espírito a criação, o ser, é essa. Então temos que ter como meta única na nossa vida, nesse mundo e em outros mundos, nessa encarnação e em qualquer encarnação, uma meta clara, que é uma só. É nos integrarmos ao Criador, é manifestarmos a consciência divina no nosso dia a dia, a todo instante, e tomarmos e termos domínio de nós. Ter domínio de si é já não mais estar sobre os domínios e as regências impulsivas, destrutivas do ego, do eu pequeno, das emoções, das paixões desvirtuadas que se estabelecem naturalmente. Isso faz parte do processo de amadurecimento e de individualização da personalidade de cada espírito. Isso faz parte, isso não é crime. Só que, a partir do momento que tomamos consciência de que aquilo que nos atrai é algo que faz mal para mim e para o outro, e aquilo que eu repelo, eventualmente, estou repelindo, eventualmente, faz mal não só para mim, o fato de eu repelir aquilo
faz mal para mim e para o outro, porque às vezes o que eu estou repelindo é justamente o que faria bem para mim e para o outro. Quanto mais consciente de tudo isso vamos ficando, nos tornamos, entende isso? Mais responsáveis nós somos diante do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. É importante que isso fique claro, porque não há escapatória para o que a criatura pensa, diz ou faz, porque nós somos provenientes da mente criativa universal. Deus criou a tudo o que cria desde quando cria eternamente pela livre, espontânea vontade do seu ser. Assim é conosco igualmente. Nós criamos com aquilo que imaginamos. Por isso se diz da importância de cuidarmos daquilo que pensamos, de cuidarmos daquilo que imaginamos. Às vezes, muitas pessoas estão em casa, tiveram um atrito com quem quer que foi lá na rua. E aí chega em casa, eventualmente não conseguiu discutir com a pessoa na hora. Daí quando tá em casa, lavando uma louça, lavando uma roupa, limpando a casa, a pessoa tá fixada naquele momento. E lembrem-se, onde a mente está, lá está o espírito. Ou seja, a pessoa, o corpo está aqui, mas a mente está fixada no passado, está em uma outra linha temporal. Então, ela não está vivendo agora, ela está vivendo o passado, está presa no passado. E aí é o que os espíritos superiores sempre nos indagam. Quem toma conta, quem assume o controle de si, de você, quando você deixa essa posição para fixar-se em momentos passados, para fixar-se em períodos que já foram. Quem está tomando posse da sua vida? Quem toma posse das suas escolhas? Quem está decidindo? Quem está escolhendo? Porque você não é. Porque você está ausente. Você está fora. Você está lá. E você está lá nem para elevar. Você está lá estagnado. Se você ainda está lá com o propósito de aprender, com o propósito de resignificar e depois seguir, porque a gente tem que seguir sempre para frente, aí é uma situação. Agora não. A pessoa fica fixada no momento, criando cenários mentais de retaliação. Criando cenários mentais de retaliação. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é altamente criminoso, problemático e denota, sinceramente, seriamente denota, tá? Uma insalubridade psicológica, uma insalubridade mental bem grande. Denota um caso de psiquiatria severa. Porque imagine que você está no momento presente, podendo fazer qualquer coisa que você queira, inclusive aperfeiçoando-se. Mas não, você não consegue estar aqui porque você precisa retalhar uma pessoa num período pretérito. E pasme, muitas pessoas que ficam nessas ideações mentais degenerativas, né? Quando estão nos seus momentos na sua casa, lavando uma louça, uma roupa, o que quer que seja, chega, porque ela imaginou que iria retalhar a pessoa, chega o momento em que ela realmente retalha a pessoa. Porque a gente cria com o que a gente pensa, porque a gente provém do Criador, a nossa mente provém da dele, ou seja, a nossa mente é altamente criativa, ou seja, a gente também cria a partir do que desejamos. Desejou, pensou, sentiu, está feito, não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. É importante que se saiba. É importante que se tenha consciência disso daí. Então, muitas pessoas, de fato, chegam num processo de retalhar, porque ela traiu aquilo. Ela queria, ela precisava retalhar o outro de alguma forma. E aí acontece uma situação que, né, os pauzinhos mexem aí, através da mente doente dessa pessoa, e ela surge uma situação oportuna para que ela possa externar toda a sua insalubridade espiritual, todo o seu desequilíbrio psíquico e emocional, e ela pode finalmente descarregar naquela pessoa que ela se sentiu exposta, né? Às vezes a pessoa nem expôs de fato, né? Mas a pessoa se sentiu exposta,
E aí chega um momento que a pessoa pode finalmente expor aquilo, né? De descarregar para cima da pessoa. Aí ela chega e descarrega em cima da pessoa. E aí constrange a pessoa, magoa a pessoa, enfim. Tem muito a ver também com o que vai no íntimo dessa pessoa. Porque se essa pessoa tem um pouquinho mais de luz, ela vai entender que, poxa, isso não é sobre mim, isso é sobre ciclano. Isso não é sobre mim, isso é sobre ciclano. Eu não tenho pra que me chatear. Mas não é essa a realidade que a gente vive na Terra, né? Então as pessoas são melindrosas, sensíveis e altamente egóicas, né? Altamente arrogantes, egocêntricas. Ou seja, se entendem como o centro do mundo. Se entende como o centro, o qual o universo se desenrola. Eu sou o motivo, o porquê de tudo. Então, é de uma imaturidade também existencial, consciencial muito grande. E aí, quando a pessoa finalmente retalha aquela outra que a expôs, essa pessoa doente não fica satisfeita. Ela foi, retalhou e vai para casa e pensa naquilo o dia inteiro. Fica em casa pensando naquilo, revivendo o momento de retaliação, gozando daquele momento prazeroso. Ai, eu retalhei, que delícia, né? E ainda pensa que podia ter falado mais. Ou às vezes não, fica satisfeito com o que disse. Mas a maioria fala, não, eu devia ter ainda ido lá no fundinho. Eu ainda devia ter falado mais isso, aquilo outro. Não devia ter sido tão sucinta, devia ter ferido e né, assim, tem que enfiar o dedo na ferida, o outro dedo e rasgar, né, senão não tá satisfeito, senão não tá bom. Isso denota uma insalubridade mental muito grande. Falávamos, aquele que crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. O Cristo como um representante de uma classe de espíritos evoluídos que desce à Terra com a missão de esclarecer e de iluminar. O que é iluminar? É pôr luz, pôr foco naquilo que está obscurecido, na realidade, nos conhecimentos sobre a realidade do espírito, da origem do espírito, da origem da consciência. Então, um só espírito, mesmo sendo G, não seria capaz de fazer isso sozinho. É necessário que de tempos em tempos venham outros espíritos afinizados com ele, integrado com a sua consciência crítica, para perpetuar o trabalho. Porque a Terra sofre de uma doença mental grave, que além de todas essas outras, existe um vírus grave mental chamado vírus do esquecimento. O humano da Terra tem a mente curta, ele assiste uma palestra hoje, pode vir Jesus, pode vir o próprio Criador aqui falar sobre a criação, sobre o quanto ama, aquela coisa toda bonita. O espírito verá aquilo, vai se sentir afetado, vai falar, nossa, meu Deus, que coisa linda, vou virar gente, lilili. E aí passa um dia, 2 ou 3, ele tá lá no propósito. No 4º dia ele já começa a dar vazão novamente aos processos já estabelecidos na consciência. Os processos degenerativos da consciência do ego, egóica. A consciência egóica, ela é formada por 2 impulsos de criação. Os impulsos gêmeos de criação são eles: a autossatisfação e a autodefesa. Então, tudo que eu gosto, tudo que faz sentido para mim, eu atraio. Se faz sentir, faz sentido, né? Assinado Satanás. Então, tudo que faz sentido para mim, eu tô me jogando, eu tô me permitindo. E o instinto de repulsão é um instinto que se desdobra a partir do que o instinto de autorrealização e a partir do que o instinto de autossatisfação incorpora em si. Então, a partir do momento que eu sei o que eu gosto, eu vou começar a repelir instintivamente tudo o que é contrário a isso. Porque tudo o que é contrário a isso tenderá a me desestabilizar, tenderá a me tirar dessa coesão de pensamento. Então, aquilo que eu rejeito é como se fosse um abalo na minha consciência de autossatisfação já estabelecida. Então, por exemplo, se eu sou um espírito problemático um pouco e aquilo que me atrai é, por exemplo, desprezar o outro. Eu gosto de humilhar o outro, eu me sinto bem quando eu me imponho, quando eu ergo a minha voz sobre o outro. Isso me dá tesão, entende? Eu sinto que eu me realizo quando humilho o outro.
Uma consciência contrária a isso e que eu naturalmente irei repelir, irei rejeitar, é uma consciência contrária a isso, inversamente proporcional. Uma consciência inversamente proporcional é uma consciência de abuso, uma consciência de desprezo por alguém, é uma consciência de amor por alguém. É uma consciência que enxerga o outro. É uma consciência que se conecta com o outro em níveis psicológicos, emocionais e que procura, de maneira misericordiosa, procura não só compreender esse outro, mas agir de modo qual possa amenizar as dores desse outro. É isso o que os espíritos superiores fazem de tempos em tempos, de quando em quando, encarnados na Terra, para esclarecer essa humanidade obscurecida pelo mal e pela ignorância. É isso que de tempos em tempos eles fazem. Eles se compadecem da humanidade que aqui está. Eles olham para ela, eles têm vistas para fora de si. Ou seja, eles não estão fixados em si próprios, eles têm mais o que fazer, entende? Eles existem a partir da vida que eles jorram, a partir da vida que eles emanam sobre a vida fora de si. Porque a vida existe dentro, a vida existe fora. Mas é nessa integração que existe a completude, a plenitude da existência. Então, se eu estou fixado em mim mesmo, eu estou apartado da existência. Porque a existência, ela é integrativa e integrada. Eu não posso fixar-me em alguém, eu não posso fixar-me em um período, tampouco em mim mesmo. Isso é sinal de desequilíbrio grave. Isso é sinal de profunda desconexão e profunda ignorância da existência. O apartamento da vida, ou seja, estou só em mim, em si mesmado, o apartamento da vida. O apartamento da vida, ele gera doença, porque a vida não flui. Existe um fluxo que é inseparável da criação, que é inerente à criação de vida do Criador. Só que quando eu estou fixado em mim mesmo, esse fluxo, ele está aqui, só que ele não está fluindo. Então começa o quê? A necrosar os caminhos e os processos de entendimento, de existência, de prazer, os processos de identificação. Eu começo a me ver apartado da consciência do nós, porque eu me considero só eu, entende? Dá para entender isso? A origem do orgulho, o orgulho é o primeiro pecado capital. É o pecado do qual se derivam todos os outros, né? É uma doença. É uma doença. De fato, entender o orgulho, por exemplo, como uma doença, a vaidade, ao invés de tudo isso, faz muito sentido. Porque ela é uma doença que se estabelece de carência. Quando eu sou orgulhoso, eu sou necessariamente um miserável. O miserável é aquele qual os suprimentos necessários para a vida não chegam, não acessam por processos de bloqueamento. Então você está integrado ao todo, então a vida flui. Você se aparta, você está fora desse fluxo. Dá para entender? Você está fora desse fluxo. Como os suprimentos da existência, da verdade, do amor e tal, não conseguem chegar até mim, eu começo a passar por processos de carência, desvitalização, desvitaminização, né? Eu começo a perder as vitaminas, vou falar assim para que se entenda. Eu começo a perder as substâncias e os entendimentos, a coesão, a coerência necessária de entendimento para que eu possa viver de maneira plena, de maneira integrada e feliz, porque eu estou apartado de todos esses processos. Os espíritos superiores que encarnam aqui com fins a esclarecer a humanidade sobre isso e para falar, olha, o orgulho, que é a origem do mal da humanidade, o que é o orgulho? O orgulho, ele é um ruído, um obscurecimento, um processo de necrosamento, de separação, apartamento da consciência do nós. Quando eu me vejo não eu de maneira quem eu sou, pura luz e pura centelha. Quando eu me acredito
algo que eu não sou. Quando eu creio que eu sou, por exemplo, meu nome é Michele, tenho essa personalidade. O meu espírito, o espírito que habita esse corpo, não é desse jeito. Não tem esse corpo, não tem esse formato. O espírito que habita esse corpo não fala desse jeito, não anda desse jeito, e é bem diferente, coloca bem diferente disso daqui que vocês estão vendo. Assim é comigo, como assim é com vocês. A gente encarna, estamos no esquecimento da matéria, e muitas das nossas faculdades espirituais, inclusive do nosso discernimento, e quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente discerne, mais isso estabelece influência na maneira como eu ajo, inclusive, e isso está embotado. Entende? Isso está obscurecido. Quanto mais eu vou me recobrando das verdades universais, da verdade do espírito, mais a minha forma vai mudar, mais a minha conduta tende a mudar. Porque eu sei mais, porque eu conheço mais, porque eu enxergo mais. Isso é assim comigo, como foi com o G. O G estava também no esquecimento da matéria. Apesar dele ter muitas condutas dignas e reconhecidas e nítidas, notáveis de um espírito de altíssima envergadura espiritual no esquecimento, ele teve muitas atitudes também lideradas pelo ego, que muita gente olharia e falar, cara, aquilo ali não é coisa de ser de luz. Que ser de luz que age assim? Complicado, ele estava no esquecimento. Mas quando no deserto ele iluminou-se e ele pôde limpar a consciência humana de todos os condicionamentos daquela encarnação, pôde limpar todos os condicionamentos da personalidade, não que a personalidade permanece, mas a personalidade foi limpa dos condicionamentos do ego. Ele pôde rever aquilo, o que motivava, né, o que constituía, do que era feito os impulsos de autossatisfação dele e os impulsos de repulsão dele. E ele conseguiu canalizar aquilo de maneira agora virtuosa. Ele conseguiu direcionar toda a inspiração do Criador, e tudo o que isso representa, para os canais espirituais de si. Então agora ele já não vivia mais para si, visando tão somente a sua autossatisfação, ficar no ócio, enfim, perder o seu tempo. Não. Agora, depois que ele iluminou-se no deserto, foi dado a ele a graça de recobrar a sua consciência cósmica milenar. Entendeu? Um espírito que, à época, já tinha bilhões de anos de existência no cosmos. Ele pôde aquilo voltar para ele assim, durante aqueles dias, aquelas semanas em que esteve no deserto. Quando isso finalmente cai sobre ele, ele absorve, ele entende, ele recorda, cara, esse sou eu. E é instintivo e natural que a maneira dele de agir mudasse. Se antes, no esquecimento da carne, o G era um espírito altamente impulsivo, e não o bom impulsivo, era aquele impulsivo que queria levar as pessoas a discussões cansativas, porque ele não concordava com o que ele via, né? Ele detestava a miséria, a desgraça, a pobreza, a doença, então ele ficava louco com aquilo. Então ele era uma pessoa que realmente ficava doida, ele era um político apaixonado, entende? Sabe essas pessoas que ficam em bar, só fala de política? Ele era tipo aquele tipo de gente. Não, porque ele não pode! Ele era doidão assim, né? Tá errado, não sei o quê. E aí... Gente, licença poética pra interpretar. Talvez não fosse exatamente assim... Mas a gente vai entender que era. Mas é sério. É sério. Então ele ficava lá fora de si, doidão, da cabeça, revoltado, e não podia tocar. Sabe aquela pessoa que você tinha que pisar em ovos? Porque ele era muito reativo. Porque ele sentia muito. Ele se compadecia em excesso com a dor e com o sofrimento dos outros, com a vida dos outros, com o que os outros passavam. Então ele é porque também tem outros fatores que entram, que na época ele não sabia, mas eram os fatores de mediunidade muito aflorada. Então aqui, na Terra, fala-se muito dos processos de empatia, dos processos de eu me colocar no lugar do outro. Tudo bem, de procurar estar no lugar do outro para entender o que faz a pessoa agir e sentir daquele jeito.
Isso é importante. Não que eu vou pegar aquilo pra mim e vou entrar em depressão junto com quem tá depressivo, não é isso. Mas eu preciso me esforçar para entender o lugar que a pessoa está. Entendendo o lugar que a pessoa está, eu terei finalmente condições de agir de uma maneira que vai de encontro àquilo, entende? Então, se eu sou consciente, pô, a pessoa tá nesse lugar, tá? Então eu tô sentindo o que ela sente. Então, se eu tô nesse lugar, se eu sinto o que ela sente, se eu entendo por que ela pensa desse jeito, tá? Então agora eu sei como eu vou agir com esse espírito, porque esse espírito só vai entender se eu me comunicar com ele de maneira X, Y ou Z. A gente vai refinando os nossos processos de comunicação. São os processos de comunicação amorosos, né? O aperfeiçoamento de uma comunicação amorosa. É amoroso porque provém de uma fonte amorosa e é dirigida instantaneamente, automaticamente, à medida quanto mais a gente se unifica ao Criador, mais é automático essa comunicação amorosa em nós. Mais a gente não consegue fugir disso. Mais a gente é um manifestador vivo da voz de Deus, porque a gente fala com Deus mesmo. De fato é isso que acontece. Esse processo de aperfeiçoamento e lapidação de uma comunicação amorosa, ela depende de prática. Tentativa e erro, e isso você vai aperfeiçoando. E você vai chamando, clamando pelo Criador a todo instante para que ele norteie o seu discernimento sobre uma situação e a sua conduta sobre uma situação, para que você possa cada dia mais agir de maneira coerente e de maneira alinhada às verdades do Espírito, de maneira coesa com aquilo. E aí o Criador cada dia mais vai impregnando a sua consciência humana e vai se estabelecendo, vai tomando posse dos seus canais de comunicação e de discernimento. E quando você se der conta disso, você perceberá que já não é mais você que discerne, você o ego pequeno. Quem discerne é o Criador, é Ele que torna a realidade clara para você. É ele que dilata as coisas para você. Então você começará a perceber que você vê coisa que ninguém vê. E aí você perceberá que às vezes você tá numa situação e você fala, cara, e aconteceu isso, aquilo. Aí as pessoas falam, cara, que viagem que você tá? Não aconteceu, eu não tô vendo isso. Acho que você tá um pouco obsessivo com alguma situação, acho que você tá um pouco obsessivo em relação a alguém, né? Por exemplo, quando você percebe que tem alguém que tá te perseguindo, a pessoa é sempre fofa com você. E na frente de todo mundo. Mas você sabe que aquilo é uma mentira. Por exemplo, para que se entenda. E aí você chega e fala, cara, não, realmente a pessoa tá querendo me boicotar. A pessoa tá procurando uma maneira de me picar com o rabo de escorpião que ela tem. E ninguém te entende. Aí tem que acontecer uma série de desdobramento para que a pessoa, que todo mundo jura que é um santo, caia a máscara na frente de todo mundo. E aí as pessoas vão falar, cara, José sempre falou que fulana não tinha cabeça boa mesmo, né? Que loucura isso, realmente, a tadinha era bem... Tinha probleminhas ela, grave. Graças a Deus, agora que a gente sabe que ela não é quem ela dizia ser, a gente agora já não tá mais refém dela. Então, quanto mais o nosso discernimento vai sendo esclarecido, dilatado pelo Criador, mais a nossa percepção, nosso entendimento sobre as coisas, sobre as pessoas, ela expande de um jeito assustador. Então a gente começa a escutar coisas que ninguém escuta, porque é como se você estivesse escutando a intenção da pessoa. E isso, dependendo da pessoa, de quem você seja, do seu grau evolutivo, pode assustar. E cobra do espírito uma maturidade considerável. Porque quão desafiador não é você estar num ambiente em que você está cercado de pessoas que você sabe que não gostam de você. É nítido. É nítido. Todos estão sorrindo pra você o tempo inteiro. Tem gente que faz carinho no seu ombrinho. Fala, oi, fulano, que saudade, amor. Ai, lindo. Ai, linda, como eu te adoro. Ai, você é assim, você é assado. Quão desafiador não é pra uma pessoa que sabe que aquilo é mentira, que recebe cada palavra como agulhada, sabe? No voodoo, agulhada no voodoo, porque a energia emana, né? E causa impactos no ser. Imagina você sentindo o tempo inteiro agulhada, mentira. Cada bom dia que a pessoa te dá é como se fosse
como se fosse um eu te odeio, como se fosse um morre, como se fosse eu espero que você quebre a sua perna. E a pessoa está sorrindo. Quão desafiador não é para uma pessoa que tem essa expansão de consciência desse jeito, desse tanto e altamente sensitiva. Então ela não só escuta, mas ela sente o quão corrosivo é as emanações dessa quantidade grande de gente, e só ela e mais um ou outro com a cabecinha no lugar. Quão desafiador não é para uma pessoa estar num ambiente desse e tendo que fingir costume. Porque existe um outro detalhe importante. Às vezes, e a maior parte das vezes, a pessoa não é consciente dessa hipocrisia que ela está manifestando. É isso que é. Então, quanto mais a gente vai se afinizando com o todo, com o Criador sabe de tudo isso e ele vai dilatando as coisas para você à medida que ele vai te dando maturidade para você lidar com isso. O Criador não é uma pessoa, ele não é nem pessoa, né? Ele não é um ser sem filtro de bom senso. Então, à medida que ele vai te esclarecendo, que ele vai dilatando as coisas para você, ele vai te munindo e vai te nutrindo com maturidade. Por isso que muitas pessoas que começam os processos evolutivos e de expansão de consciência começam a passar por situações complicadas, de instabilidade emocional, que às vezes não é nem dela, é do ambiente que ela tá, que é para ela adquirir essa maturidade. Porque se ela não é capaz de lidar com uma situação pequenininha dessa, ela não será capaz nunca de, no futuro, ser um semeador cósmico de consciência. Ser um revolucionário cósmico de consciência, ou seja, um espírito que é encaminhado a determinados mundos com o propósito de levar luz. E ele levará luz sabendo que esse processo de levar luz e de levar conhecimento para aquela humanidade custará a sua vida, como foi com Jesus e com inúmeros outros profetas, que foram mortos, assassinados, perseguidos, enfim, envenenados, ridicularizados. E isso em todas as áreas da vida. Porque muitos espíritos encarnam, são encaminhados à Terra com o propósito de levar a expansão na área da política, na área da medicina, na área da ciência, na área da engenharia. Então, agora eu não vou lembrar o nome, acho que foi Thomas Edison, né, o criador da lâmpada, não lembro agora o nome. Cara, ele levou mil tentativas ali, né, para conseguir fazer luz, né, trazer luz. Imagina ele nesse processo todo, quanto tempo não levou, ele já desacreditado, ridicularizado. E a pessoa tem que ali um foco, eu vim aqui para trazer esse progresso. Porque quando eu conseguir trazer isso, conseguir manipular essa eletricidade, vai ser bom porque vai trazer um progresso, nossa, estupendo para o mundo inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. O outro lá que falou que a Terra era redonda e que a Terra e os outros planetas giravam ao redor do Sol e não era o contrário, ele ia ser morto. Olha, hoje a gente fala sobre isso, é engraçado, né? Causa riso, porque você fala, gente, mas ainda que a Terra fosse triangular, é motivo pra eu querer colocar alguém na forca? Então, para você ver como que os processos de amadurecimento e de maturação da humanidade são processos que se dão devido ao estágio evolutivo que a humanidade está ainda, são processos de progresso que, infelizmente, precisam se estabelecer a partir do atrito, a partir da dor, a partir do custo, muitas vezes do bem-estar e do anonimato desses que vêm com essa missão. Porque ele perde o seu anonimato, ele perde a sua paz de espírito, ele é acusado. Então, não basta simplesmente você dizer, pô, não acredito. Legal, que bonito. Ah, cara, legal que você tá falando, mas acho baita viagem. Acabou. Mas não. As pessoas querem levar o outro até os picos da insanidade. Porque repelem o progresso com muita fúria. O quão não foi necessário o entendimento de que não, a Terra é redonda e ela e os outros planetas giram ao redor do Sol. Era necessário esse conhecimento para todo o progresso que se desdobrou depois disso.
Então, um espírito desse, que hoje a gente fala, cara, uma informação ridícula até, né? Uma bobeirinha de informação, se for ver, entre aspas, entre muitas aspas, aspas gigantes, né? Então, quanto um espírito desse não é perseguido por encarnados e desencarnados que não querem o progresso? Imagine, então, isso em áreas pontuais como essas, fora as outras inúmeras áreas de conhecimento, de sociologia, de filosofia, que a gente passou, que foi necessário a manifestação de espíritos de luz nesses estabelecimentos, nessas áreas de expansão, e que são áreas motoras do progresso da sociedade como um todo, né? Políticas, mídias, enfim, tudo isso daí, as artes, e piriri, pororó, pururuca, o quão não é importante, o quão não foi necessário a vinda deles para cá e a um custo alto da sua intimidade, né? da sua paz mesmo de espírito. Então, qual mais não é puxado, não é custoso pedir poró pururuca para espíritos de uma evolução ainda superior e que vem com o propósito não somente de trazer a luz, mas de trazer a mais alta verdade da sua origem, da origem das coisas, da origem da riqueza, da origem da pobreza, da origem da abundância, da origem da miséria. Quão mais perseguidos esses não são ainda mais que os outros. E não porque é mais que o outro, mas porque um conhecimento de ordem espiritual como esse, aí sim, é você promover o progresso na origem da coisa. Então, uma coisa é eu entender, se eu mexer essas luzinhas dá eletricidade, porque a luz, o sol, não sei de que jeito. Outra coisa é você entender a origem das coisas. Porque aí, você entendendo a origem das coisas, você se torna um Deus. Você se torna verdadeiramente um criador integrado com tudo isso. Com tudo isso. Você manifesta essa consciência divina de maneira consciente. E quanto mais consciente você é, mais você pode fazer. Muito mais. Muito mais. Não tem nem o que se dizer em relação a isso. Então imagine que aqueles que creem no Criador, creem na vida eterna, reconhecem por uma coisa chamada afinidade de consciência, afinidade energética, esses espíritos. Que lá, na época com G, e em todos os outros períodos históricos da sociedade, aqueles que acreditaram, os poucos, né? Os poucos que permaneceram do lado desses loucos, né? Os loucos para confundir os sábios, né? Os poucos que permaneceram ao lado desses, imagine que eles mantiveram-se ao lado desses, sendo taxado de loucos também, porque é aquilo, né? Tem uma pessoa comendo cocô no meio da sala. Come o cocô, passa cocô na parede e no rosto. Aquilo é chocante, é estarrecedor. Você quer distância, né? Você quer muita distância, você não vai parar e olhar, aplaudir e filmar. Então, quem que é mais maluco? O cara que tá nessa situação ou quem tá parado assistindo, batendo palma e só falta sentar do lado do cara e fazer a mesma coisa? Então, quem assiste com certeza é muito mais maluco. Com certeza. Então imagine que no caso dos espíritos de luz não era isso que estava acontecendo, mas para a humanidade que estava ali era como se fosse. Eles achavam que eles estavam totalmente fora de si. Falar de um Deus, de uma integração, consciência e coisas dessa natureza, palavras dessa ordem, com essa riqueza vocabular, com um arcabouço cheio, capaz de explicar tantas coisas, né? Causava uma estranheza e uma confusão muito grande. Então, aqueles que ficavam ainda do lado desses, apoiando, não, gente, é verdade, sei o quê, eram, às vezes, considerados até mais malucos que aqueles lá. Então, quanto não pesava e não pesa de tempos em tempos que esses grandes espíritos encarnam na Terra, o quanto não pesava e o quanto não pesa, a opinião pública
o peso da opinião pública sobre as suas escolhas. Que veja, a época do Cristo não eram ruins. O que ele estava falando de mal? Ah, gente, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos nos querer bem. O que tem de mal nisso? O que tem de mal nisso? Por que é que eu vou repelir isso? Posso até não concordar, mas daí pegar o cara que tá falando que tem que se amar e botar na cruz, você percebe que é uma coisa assim distante, que não faz sentido. De fato, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Só que isso não aconteceu só com o Gia, aconteceu com muitos no decorrer de muito tempo, né? E ainda hoje continua acontecendo. O que faz com que uma parcela pequena da população siga esses e uma parcela grandiosa da população persiga, condene, ridicularize esses é uma coisa chamada afinidade. Ponto. Final. Tem nem mais o que falar depois disso. Então aquele que crê nas palavras que não eram do Cristo, ele cansava de dizer: gente, eu sou um instrumento do Pai para que vocês cheguem ao Pai. Eu sou um instrumento que o Pai mandou para dizer que meus filhos, eu estou em vocês. Meus filhos, me deixem atuar através de vocês. Meus filhos, me deixem amá-los. Me deixem trabalhar, meus filhos. Só isso. Olha que loucura. Que louco pensar que o Pai encaminha de tempos em tempos espíritos à Terra para fazer um único apelo à humanidade. Filhos, me deixem trabalhar, me deixe amá-los, me deixe supri-los, me deixe tirar toda a dor e todo o peso de vocês, filhos. Confiem em mim, filhos. Quão louco não é conceber isso? Que existem espíritos que encarnam para serem perseguidos, torturados, ridicularizados, assassinados, para trazer uma mensagem do Pai que é: me deixe trabalhar. Eu que vou trabalhar, filho. É eu. Você não vai fazer nada, filho. Eu que trabalharei. Deixa eu trabalhar, faz favor. É complexo. Essa humanidade precisa rever os seus conceitos urgentemente, hein? E aí, enfim, a importância dessa mensagem do G é uma só que ele queria dizer. Um espírito de luz testifica outro espírito de luz. Quando percebemos uma parcela pequena da sociedade acompanhando esses espíritos, enquanto uma parcela grande condena esses espíritos que não trazem uma outra mensagem do que, gente, Deus ama vocês, deixa Deus amar vocês, é só isso, ele só veio falar isso, confia em Deus. Não é uma mensagem agressiva, uma mensagem tranquila. Gente, muda a conduta, vamos melhorar, mas também se você quiser continuar do jeito que você tá, tranquilo, só que você vai colher o que você plantou. O que tem de mais nisso? O que tem de violento nisso? Nada. Não justifica a perseguição. Então a gente entra num outro lugar. Que é: alguém está ganhando com essa opressão que se estabelece por todo o globo. Alguém ganha com o processo. Vamos melhorar. Quanto mais pessoas não acreditam nesse discurso luminoso, existe alguém ou algo que está ganhando com isso. Tá ganhando o quê? Porque tem que ser algo muito incrível, né? Para ter tanta retaliação assim. O que é que se ganha indo contra esse discurso? O que representa ser contra o discurso? O discurso, entenda, não só o que se diz, mas o que se faz. Porque não basta me adorar com os lábios, antes é preciso me adorar com o coração, com a conduta. Em vão, esse povo me adora com os lábios. Então já foi dito, de nada vale vir, falar bonito, decorar passagem, isso tem pouco valor, ou nenhum valor. Porque se você coloca a cara na rede para falar de coisas as quais você não vive, e ainda que não viva,
tudo bem, porque a gente entende, tem que entender o processo evolutivo da Terra. Mas pode ser que você não viva isso em seu inteiro teor, mas está procurando viver? Essa é a diferença. É isso que separa Cristos ascendentes de trevosos convictos. É a linha que delimita, só isso. O Criador sabe o padrão evolutivo da Terra e dos filhos que ele está abrigando nessa morada sagrada. Ele nunca vai exigir da humanidade daqui a perfeição. Até porque a perfeição não é isso que a gente pinta, não é isso que a gente julga. A perfeição é bem diferente. É bem diferente do que essa humanidade é capaz de conceber. O G, que é o G, outro dia me falaram, quase caí para trás. O G, que é o G, não é perfeito. O G, que é o G, não é perfeito. Longe, muito longe está da perfeição. Que dirá nós? Se Deus, que é Deus, não exige perfeição do G, que é o G, que dirá nós? Mas ele quer, com certeza, proatividade. Com certeza. Ele quer proatividade, ele quer vontade, ele quer tesão. Isso com certeza. Isso ele quer. Isso ele quer. Isso se exige. Então tá, você não é perfeito, mas cadê a vontade? Cadê a proatividade? Eu quero proatividade. Porque através da sua proatividade eu vou conseguir agir. Agora, se você fica, ai pai, ó céus, ó vida, pai, eu quero tanto ser alguém melhor, me ajuda a ser alguém melhor, acabou a oração, você já tá fazendo tudo contrário das suas palavras, quer dizer, o que você quer verdadeiramente? O que você está buscando verdadeiramente? Entende? O que você está buscando verdadeiramente? Então, aqueles que creem no Pai são capazes de identificar por uma coisa chamada afinidade todos aqueles que são representantes legítimos da vontade e do amor do Pai. Às vezes em menor escala que outros em uma escala infinitamente superior a uns, mas ainda todos esses num processo contínuo e sincero de proatividade, de agir em prol desse amor, de agir em prol dessa verdade cósmica. Não é perfeito, vai falhar, falhará muito, faz parte do processo. Mas existe comprometimento com a causa. E quem crê no Pai, quem entende o Pai ainda que um pouco, por mais louco que possa parecer as sugestões do Pai, quando enxerga as sugestões, pode até não concordar e não entender no primeiro momento, mas num segundo momento, quando o esclarecimento vier profundo, quando o ensinamento vier no profundo, essas pessoas vão olhar e vão falar, agora eu me entendi, realmente faz sentido isso. E vão sair do processo de julgamento. É isso que separa. É isso que separa. Então, existe um processo que é, cara, essas pessoas falam de coisas que pra mim são sem pé nem cabeça. Mas existe algo no que essas pessoas falam, no que essas pessoas dizem, que tem uma coisa que eu não consigo parar de ver. Então, mesmo que seja mentira, não parece pra mim que é ruim o que eles estão falando. Isso é identificação. No pior cenário que você nasceu, porque tem muito espírito de luz que nasce na favela, nasce dentro da boca do fumo, filho do traficante. Tem espírito de luz que vira traficante, tá no esquecimento, tem propósito aquilo. Deus estraga bem, o filho torce, estraga bem, deixa bem podinho, porque ele sabe que quando o chamado chegar, o traficante vai virar um pastor de uma igreja evangélica e ele vai salvar todas aquelas almas
de bandidos que o serviam no crime. Vão servir agora o pastor na luz. E esses espíritos, hein, são puro fogo. Eu conheço a história de alguns que, cara, quando o pai chama, um belo dia ele leva um tiro, ou sei lá, acontece alguma coisa na vida dele, algum mover da espiritualidade bem forte, acontece um mover bem forte da espiritualidade, que o cara um dia cai numa igreja evangélica, ou acha uma Bíblia, assalta alguém, acha uma Bíblia dentro da bolsa, abre numa mensagem que atravessa ele de um jeito, e aí os espíritos de luz do lado falam, desperta, 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 desperta. Desperta. E ele fala, cara, não, o que eu tô fazendo? Eu tô muito louco, tô muito louca. Não, chegou disso. E aí ele se reformula. Ele para com tudo. Se ele bebe, ele começa, vou parar de beber. Ele vai ter os momentinhos dele de queda, mas ele vai se esforçar para parar de beber. Ele fuma, ele vai se esforçar para parar de fumar. Ele cheira cocaína, ele vai se esforçar para parar de cheirar cocaína. Porque aquela mensagem falou ao íntimo dele com uma força inimaginável, com uma força indescritível. Ele sabe que é verdade. Ele sabe. E aí os traficantes do lado vão falar, cara, tá maluco? Pô, tu é bandido, tu é matador. Você é matador perigoso. Você é o primeiro homem da favela. Como é que você tá com essa cabeça agora de reformulação, de mudar, de entregar quentinha na rua? Como assim você pegou o dinheiro do crime e você tá dando pras famílias, pra elas? Como assim você é bandido, você é matador, tá louco? E aí o cara, olha como Deus age. Olha como que Deus age. O cara, realmente, estava sendo um matador perigoso, com tudo o que isso compreende, inclusive atributos que são divinos, mas que ele estava usando para o mal, tais como audácia, tais como falar olhando na bolinha do olhinho, tais como se fazer respeitar com um tom de uma intimidação, às vezes assustadora. Ele estava usando para o mal. A luz se faz respeitar pelo que é, não é que intimida. Intimida porque você às vezes é muito pequeno, aí você vê alguém muito grande e fala, nossa, eu sou uma ameba, uma merdinha. Aí, mas é você que se coloca nesse lugar, não é a luz. E aí o cara que serviu as trevas até anteontem, ele ainda tá muito naquele jeitão de ser. Ele vai chegar nos colegas com aquele jeitão de ser e vai falar do jeitão dele de ser. Fala, meu amigo, presta atenção. Segue sua vida. Né? Ou ele vai falar de um jeito mais forte, vai falar assim, meu amigo, a sua cabeça é seu guia, a minha é meu guia, vai falar do jeito dele de falar, vai dar um chega pra lá nesse cara que está cercado de espíritos trevosos tentando puxar ele de novo pro mundo do crime. Claro, ele quer usar todo o magnetismo divino que o cara tem pro mal. Ele quer destruir mais vidas através do cara. Claro. Evidente que sim. Só que o cara vai se fazer respeitar. O cara vai falar, eu não devo mais nada pro crime. Quando você está em unicidade com o Criador, é importante que se diga, você não precisa tomar medidas. Entende? Você não precisa tomar medidas. Quem tomará medidas por você é o próprio Criador. Então imagina que existe um espírito de muita luz que é ex-traficante. Aceitou Jesus. Ele quer sair do crime. Já não deve mais nada pro crime. Ele fala, veja bem, eu não devo mais nada para o crime. Eu tô limpo. E os caras estão atrás dele. Esse espírito que aceitou Jesus, o que ele fará? Ele começará um processo de corrente de oração muito grande. Muito forte mesmo. Ele começará a orar para o Criador com muita força, pedindo para o Criador o livrá-lo desse mundo e o libertá-lo dessa vida. E às vezes, esses caras que eram parceiros dele até ontem e estão tentando puxá-lo de volta para as trevas do crime, esses caras, o que vai acontecer?
Um belo dia eles vão entrar num embate com uma facção rival e todo mundo vai morrer. E ele vai falar, cara, olha só, eu tava no crime até ontem, até anteontem. Os caras estavam em cima de mim pra eu voltar pro crime. Eu já tava vendo a hora de eu fazer uma besteira, porque eu já falei que eu não devo mais nada pro crime, eles ameaçando minha família. E aí, o que aconteceu? Comecei a botar o joelho no chão, comecei a rezar com força. E todos aqueles caras que estavam tentando me acabar comigo, todo mundo morreu, fizeram a passagem. E agora eu vou poder viver a minha espiritualidade de um jeito mais nobre, de um jeito mais leve, de um jeito mais superior, né? De um jeito superior. Então, quando o Cristo fala que ele não veio ao mundo com o intuito de julgar ninguém, não só o Cristo, repito, mas tudo o que o Cristo representa, no caso essa quantidade infinita de seres luminosos que encarnam nesse mundo e nos outros para trazer esclarecimento, para que as pessoas possam libertar-se das amarras da ignorância, das paixões, das correntes do ego que chumba o espírito à terra e as rodas das reencarnações. Quando o Cristo diz isso, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não cabe a mim julgar o mundo, por muitos motivos. Não cabe a ele primeiro julgar o mundo, porque se ele julga o mundo, ele nada pode fazer pelo mundo. Começa daí. Porque ele julga. A questão é o processo de empatia que se falou. Se eu te julgo e te condeno de maneira... se eu te julgo e te condeno, eu não estou tendo o processo de empatia de me colocar no seu lugar para entender as suas motivações, o que te levou a agir de um jeito X, Y, Z. Então, eu meio que prejudico, eu dificulto os processos de auxílio que eu posso te prestar. Porque a minha visão em relação a você, a minha mente em relação a você, ela já está cheia de opiniões. Então, quando o Cristo diz que aquele que escuta a sua mensagem e não a pratica, ele não vai julgar ele não julgará essas pessoas. Porque isso não compete a ele. Não compete a ele julgar essas pessoas. Porque o julgamento já foi dado. Ele diz: aquele que escuta as minhas palavras e as rejeita já tem quem o julgará no juízo, que é tão somente a consciência de cada um. Porque em carne nós estamos no esquecimento, né? O corpo, ele limita, né, os nossos acessos aos nossos registros passados e uma série de outras questões. Ele limita os nossos sentidos, ele obscurece os nossos sentidos espirituais um pouco, ele embrutece isso, né, consideravelmente. Então, o que Jesus queria dizer? Cara, vai chegar um momento, o desencarne chegará para todos nós. E quando o desencarne chegar, e você vê o que você fez, você ter se colocado contra um espírito de luz, você ter perseguido, não a mim, mas o próprio Pai, que queria tão somente levar amor para o mundo seu, levar amor para você, o Pai que só queria atuar na sua vida, quando você percebeu o que você fez e impediu não só a si mesmo de viver uma boa vida, mas como todos os outros que, instruídos pela sua ira contra o Pai, seguiram você e começaram a me perseguir também, é isso que ele queria dizer. Quando chegar o juízo e o véu cair e isso se apresentar para você, você mesmo entrará num processo de autopunição muito grande. Porque o que eu digo é a verdade. E porque o que eu digo é a verdade, ela fala ao íntimo de todos vocês. Porque por mais que vocês estejam no esquecimento e por mais que a mente animal de vocês não entenda o que eu digo e pareça uma loucura um pouco as coisas que eu digo, por mais que isso, tudo isso, por mais que isso, tudo isso, presta atenção. Nós viemos da mesma fonte. Instintivamente você sabe que o que eu digo é a verdade. E quando o véu cair, quando o desencarne chegar, e ele chegará, porque ele sempre chega, a sua própria consciência irá julgá-lo. O que ele estava querendo dizer? Você mesmo não conseguirá se perdoar pelas suas escolhas.
Você mesmo falará, não é possível que eu impedi essa maravilha. Não é possível que eu impedi todo esse progresso. Não é possível que eu fui bode expiatório para espírito trevoso que estava em torno de mim, falando ao pé do meu ouvido, faça isso ou faça aquilo. Não é possível que eu, na inconsciência, na ignorância, segui essa galera. Não é possível, se dirá, que eu fui fantoche, que eu fui um títere nas mãos desses espíritos enegrecidos. Então, quando se diz, eu não vim ao mundo para julgá-lo, mas para libertá-lo, e eu não posso libertar o mundo julgando o mundo, porque para libertar o mundo eu preciso entender o porquê o povo age como age, eu preciso entender o que te leva a agir assim, eu preciso entendê-lo. Faz parte do processo de cura e de manutenção das relações que se compreenda o porquê o outro age como age, o porquê o outro repele o que repele, o porquê o outro atrai o que atrai. Se eu não compreendo esses processos, eu nada posso fazer pelo outro. Não existe revolução espiritual a ser promovida, né? Revolução não é revolta. Não existe progresso espiritual a ser implementado na mente de quem quer que seja. Se para chegar em você eu te julgo. Para chegar em você eu não posso julgá-lo. Para chegar em você eu tenho que compreendê-lo. Eu tenho que me conectar contigo, com a sua história, com as suas conexões. Entender esses processos mentais que te sondam e que você manifesta e que você nesse instante está sendo. Não é necessário julgá-lo. Porque quem rejeita o que eu digo e o que eu digo é a verdade, porque o que eu digo é o que o Pai mandou eu dizer, você sabe que isso é verdade. O Criador grava na consciência de todos os seus filhos as leis universais da existência. Ele grava a verdade em todas as suas criaturas, todas elas, sem tirar nem pôr. Em você e na formiga. A formiga também tem consciência. Bem fragmentada, mas tem também, está no processo evolutivo dela. Então é importante que se diga que o julgamento, seja ele qual for, principalmente aquele que você faz em relação ao outro, quando você está passando por uma situação chata, no trabalho, em casa, não sei o que, você começa a julgar, isso cria um ruído na consciência do nós também. Porque você está se vendo separado daquilo. Você está apartado daquilo de um jeito, não de um jeito luminoso, transcendente, mas você está apartado daquilo de um jeito egóico. Você também está em atritos de consciência com aquilo. E a gente não tem que ter atrito de consciência com ninguém. A gente tem que estar em harmonia com o outro, entendendo naturalmente o período de cada um. Faz parte do processo. Com certeza faz parte do processo. Mas você não precisa julgar ninguém. Você não precisa criticar a ninguém. Porque no momento certo, se essas pessoas da sua vida continuarem, você procurando, né? Vamos considerar que você está procurando se afinizar, se harmonizar com todos. Vamos dizer que sim. Mas essas pessoas eventualmente não querem contato ou conexão contigo, tá? Tudo certo. Você está fazendo a sua parte. Você está procurando estabelecer um vínculo amoroso com essas pessoas. Não só pelo que você ora, pelo que você emana para o Criador, clamando o auxílio, mas você tem procurado agir como alguém que verdadeiramente quer a resolução dos conflitos. Creia, não é necessário julgar esses espíritos, porque a própria consciência deles os irá julgar, porque eles estão em contravenção contra as leis do amor. Eles não são naturalmente conscientes disso, mas é o que dissemos. Quando chega ao desencarne e abre-se uma tela fluídica na frente de cada espírito, a própria consciência,
e começa a se desdobrar todo o bem que teria todo o bem que teria sido promovido a partir da união de desafetos e tudo mais. Se você tivesse tentado pelo menos se reconciliar, ainda que não conseguisse amar, né? Porque a gente entende que existem processos e processos, né? Não se exige nada dessa ordem, mas é importante que o espírito saiba que sim, o certo é o amor. Todo mundo tem que amar todo mundo. Mas se entende que às vezes você não vai amar alguém que te torturou 20 vidas seguidas, você não vai amar essa pessoa da noite pro dia. Mas você tem que pelo menos procurar amar. E isso sim, isso se exige. E quando se desenha perante o espírito que não quis realmente resolver a situação, ele mesmo se sente mal. Porque acredite, quando você tem conflito com alguém, acredite nisso, porque isso é a pura realidade. Quando você tem conflito com alguém, seja essa pessoa quem seja, mesmo que você deteste essa pessoa, mesmo que você odeie essa pessoa, há em você instintivamente uma dor muito grande. Porque esse sentimento é a manifestação pura de uma contravenção às leis da existência. É como se você estivesse violentando um todo, não é? Um todo universal, através de você, através da sua recusa para o amor. E a consciência do todo, apesar de você estar apartado dela, ela ainda está em você, porque a gente não consegue fugir do todo. Mesmo quando você está apartado, você está dentro, porque não dá para estar longe do todo verdadeiramente. Então, isso gera um ruído na sua consciência, isso gera uma dor em você. Mesmo que você negue, mesmo que você diga que você está bem, é mentira, você não está bem. Não dá para você estar verdadeiramente bem enquanto existirem desafetos na sua vida. Ponto. Quando a humanidade entender isso, será um grande avanço, será motivo de grande despertar, será um salto evolutivo coletivo para a humanidade desse mundo. Todo mundo que fala mal de quem quer que seja, todo mundo que agride quem quer que seja, todo mundo que se reúne em rodas de maledicência para maldizer, torturar o outro com a língua, todo mundo que faz isso, presta atenção que isso é sério, todos os que fazem isso são profundamente infelizes. Mesmo que você ria, mesmo que você se deleite, mesmo que você se sinta mais leve quando faz uma fofoca, mesmo quando você se sinta bem quando você despreza alguém. A verdade é que quanto mais você despreza alguém, mais uma dor abre no seu peito, no seu coração. Mais você reforça uma dor no seu espírito. Mais o seu espírito sofre, porque você está reforçando o trauma. Veja bem, existe você e alguém, houve um trauma nessa relação, e vocês não procuraram se resolver. Aí alguém está tentando resolver, e você está muito ferido, está muito chateado, está muito não sei que jeito que você está, e você não quer resolver. Porque você não quer, você não está pronto ainda para resolver. Mas a pessoa está procurando, de maneira respeitosa, se resolver com você. E você, não. Acredite em mim. Quanto mais você repele esse outro, quanto mais você fere esse outro no intuito de se sentir melhor, ou o que quer que seja, mais aumenta o vazio em você. Mais o vazio que você carrega no seu espírito, no seu peito, mais esse vazio te afeta, mais esse vazio se dilata, mais você sofre e mais distante da consciência do nós você fica. O contrário também acontece. Quanto mais você está se integrando ao Criador, quanto mais você está verdadeiramente procurando evoluir, quanto mais, quando você percebe que você feriu alguém com o pensamento, quando você percebe que existe alguém que por alguma razão que você não sabe, não deu match você com essa pessoa, não teve afinidade você com essa pessoa, isso te gera um desconforto muito grande.
E para você se torna algo difícil, dificílimo ignorar. Você sabe que você não gosta da pessoa, mas você se sente mal. Entende que é um processo diferente? No início, enquanto você estava no esquecimento, no adormecimento da consciência, você odiava as pessoas numa boa. E falava, tô fora, eu quero a distância. Mas agora não. Agora você está se unificando ao Criador. E quanto mais você se unifica ao Criador, mais a necessidade de integrar o todo te habita. E de que outra maneira você integraria ao todo se não fosse através das pessoas? O todo é o todo. Existe algo em você que quer integrar aquela parte naquele outro que você odeia, que você rejeita, que você às vezes por uma questão de afinidade mesmo rejeita. Tudo bem que não faça sentido para você certas condutas, mas será que você precisa repelir o outro com tanto ódio? Será que você precisa repelir o outro com tanto desprezo assim? É isso que precisa ser questionado. Jesus não tinha afinidade com quase ninguém na terra, gente. 2, 3 pessoas, 5. Ele, Maria Madalena, Maria e um ou outro ali. João Batista. Para uma quantidade de gente que ele falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Então, de fato, quando vocês entram em processo de julgamento, quando se entra em processo de julgamento, se estabelece um ruído na nossa consciência do nós. E quanto mais você julgue, quanto mais você reforça esse julgamento, acreditando-se ser diferente daquele outro, acreditando ser aquele outro um algo, qualquer coisa que não é você, que você precisa de distância, quanto mais você reforça esse julgamento com pensamentos e sentimentos ruins em relação a essas pessoas, mais você se sente infeliz. E repito, quanto mais consciente da existência você é, pior é pra você. Mais te é cobrado que você integra essa parte. Se você tivesse no esquecimento, se você tivesse na ignorância, tava tranquilo. Você poderia viver a sua vida muito bem desse jeito. Mas agora que você está com uma consciência mais expandida, agora que você está com sentimentos mais trabalhados no Pai, mais você sentirá a necessidade de resolver. A única coisa é que você precisará procurar resolver o que quer que você tenha que resolver com sabedoria. Não é verdade? Com sabedoria. Você não procurará resolver isso se impondo de um jeito desrespeitoso para cima de ninguém, perseguindo uma pessoa. Você necessitará se resolver com essa pessoa, primeiro, em comunhão com o Pai. O Pai sabe de todas as coisas e conhece essa pessoa que quer distância de você como ninguém. Ele sabe, certamente, o jeito certo de agir e de trabalhar para que o relacionamento de vocês possa ser regenerado na luz da verdade amorosa da existência. Entende? O que o Pai pede, repito, o que o Pai pede aos seus filhos é tão somente proatividade. O resto, Ele que faz. É Ele que faz todo o resto. Então não precisa se desesperar, não precisa pirar o cabeção, nada disso, nada dessa ordem. Não é necessário. Não é necessário, não é preciso. Preciso é sim boa intenção e boa disposição, bom ânimo para fazer o que será cobrado de você que se faça para que os seus anseios de cura, os seus anseios de fraternidade com quem quer que seja, sejam estabelecidos à luz da sabedoria divina e não à luz do que você quer fazer de maneira impulsiva, muitas vezes até sem senso, muitas vezes até desrespeitosa com as pessoas. Bem, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, por hoje é tudo. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada e até o próximo vídeo.